Em 1665, Isaac Newton observava, através de sua janela em Lincolnshire, na Inglaterra, uma majestosa macieira que se erguia altiva em seu pomar. De repente, um fruto maduro e solitário caiu da árvore e seguiu sua trajetória até o solo. Para a maioria das pessoas, esse evento seria trivial, mas para Newton, a queda da maçã foi o início de uma grande epifania. Atraído pela força gravitacional da fruta, ele teve um momento de genialidade que o levou a criar as leis do movimento, revolucionando a física moderna. Surpreendentemente, essa simples observação de Newton não foi resultado de um experimento científico meticuloso, mas sim do tédio. Ele estava simplesmente olhando pela janela, deixando sua mente vagar livremente. No entanto, estamos vivendo em uma época diferente. Raramente nos damos o luxo de apenas contemplar a paisagem pela janela ou de ficar sentados em nosso quintal observando o céu. Não nos permitimos o tempo necessário para explorar nossos pensamentos e nos aventurar em territórios inexplorados da nossa mente. Talvez devêssemos seguir o exemplo de Newton e abraçar o tédio. Afinal, quem sabe quais descobertas incríveis podem surgir de um momento de inatividade aparente? A verdade é que nós achamos entediante e faremos qualquer coisa para aliviar o tédio, mesmo que isso signifique nos sujeitarmos a choques elétricos auto-infligidos. Infelizmente, isso não é um exagero. Em um estudo realizado na Universidade da Virgínia, um psicólogo social chamado Timothy Wilson recrutou centenas de voluntários estudantis para participar do que ele chamou de períodos de pensamento. As pessoas eram colocadas em pequenos quartos com paredes em branco e sem pertences pessoais. Eles foram convidados a se entreterem com nada além de seus pensamentos por apenas 6 a 15 minutos. Quando solicitados a avaliar sua experiência posteriormente, cerca de 50% dos voluntários não gostaram de estar sozinhos com seus pensamentos, afirmando que era entediante. Então, os pesquisadores deixaram os voluntários na sala por mais 15 minutos. Desta vez, porém, eles introduziram um botão que os participantes poderiam pressionar e levariam choques, se quisessem. Cerca de 67% dos homens e 25% das mulheres optaram por infligir voluntariamente dor a si mesmos em vez de apenas sentar e não fazer nada. Essa pesquisa sugere que, infelizmente, muitos de nós prefeririam experimentar dor física a ficar em nossos próprios pensamentos. Quando não temos mais nada para fazer, a maioria de nós imediatamente pega nossos telefones, alternando de um aplicativo para outro, enquanto os algoritmos da internet nos alimentam com conteúdos que nos mantêm exatamente onde querem. Longe do tédio. O que falhamos em perceber é que, para esses algoritmos entenderem o que nos faz funcionar, eles pegam muitas de nossas informações. Empresas então vendem essas informações, coisas como seu nome, número de telefone e endereço residencial, para corretores de dados que os vendem para outras empresas e assim sucessivamente. O pior é que, às vezes, esses corretores de dados estão envolvidos em violações de dados em que todas as informações que eles têm sobre você são roubadas por hackers e ficamos à mercê desses vilões. Na primavera e verão de 1665, uma epidemia de peste bubônica se espalhou por Londres e até julho, havia tirado mais de 17 mil vidas. Quase imediatamente, as pessoas em toda a cidade começaram a fugir para o campo, isolando-se por medo de suas vidas. Entre aqueles que fugiram estava ninguém menos que Sir Isaac Newton. É claro que, naquela época, Newton ainda não havia sido nomeado cavaleiro. Na verdade, ele ainda não havia testemunhado a famosa queda da maçã. Curiosamente, porém, seus 2 anos passados em isolamento, longe dos sinos, assobios e distrações da cidade, foram o momento em que o gênio de Newton ganhou vida e ele foi capaz de inventar o cálculo, criar a ciência do movimento e desenvolver uma estrutura para a gravidade. Esses 2 anos passados em quarentena foram os próprios 15 minutos isolados em uma sala sem nada para fazer de Newton. No entanto, ele não procurou estímulos externos para evitar que sua mente vagasse. Em vez disso, ele recebeu o tédio que muitas vezes vem com o pensamento profundo e olhava pela janela, o que, sem dúvida, pagou dividendos para toda a humanidade. Ao longo de sua vida, ele também fez grandes descobertas na ótica, propondo que a luz branca é na verdade uma combinação de luz de todo o espectro de cores. Mais famosamente, após o incidente da maçã, ele desenvolveu as 3 leis do movimento. Em justiça, atribuir as maiores conquistas de Newton ao fato dele estar isolado no campo é um pouco enganoso. A verdade é que o incidente da queda da maçã não foi um momento isolado de genialidade.
As várias contribuições de Newton para a ciência foram produtos de anos de trabalho árduo e dedicação, trabalhando com dedicação para chegar a esses momentos de revelação. No entanto, ainda é útil reconhecer a importância da solidão e do tédio na criação do momento eureka específico. De acordo com a psicóloga doutora Sandy Mann, da Universidade Central Lancaster, quando começamos a divagar e permitimos que nosso cérebro vagueie como Newton fez ao olhar pela janela, começamos a pensar além do consciente e no subconsciente, o que permite que todo tipo de conexões ocorram. Isso é chamado de modo padrão. Quando você está entediado ou executando tarefas mundanas como lavar a louça ou dobrar a roupa, seu corpo pode estar no piloto automático, mas seu cérebro está realmente ocupado. Quando no modo padrão, sua mente tem a chance de se conectar a diferentes ideias, tentar resolver alguns de seus problemas mais urgentes e até criar narrativas pessoais ou estabelecer metas. É por isso que os programadores costumam dizer que descobriram o problema com o código no momento em que estavam pulando na cama, prontos para fechar os olhos, ou quando você sente que suas melhores ideias surgem quando você pula no chuveiro. O problema é que hoje são raríssimos os momentos em que nos permitimos ficar entediados. De vez em quando, quase sempre escolhemos o método de choque elétrico. Viver em uma sociedade onde temos todo o mundo do entretenimento na ponta dos dedos leva à nossa insatisfação imediata, mesmo com segundos de tédio. Quanto mais preenchemos nosso mundo com estímulos rápidos e de alta intensidade, mais nos acostumamos com isso e menos tolerância temos para o tédio. Em média, os americanos acessam seus telefones 344 vezes por dia. Isso é uma vez a cada 4 minutos. De verificações rápidas de e-mail a mergulhar na toca do coelho de bobinas e memes, os americanos gastam uma média de 2 horas e 54 minutos em seus telefones todos os dias. Com algumas pessoas trabalhando até 10 horas por dia em seus telefones. Sem dúvida, a tecnologia definitivamente tornou o mundo um lugar melhor. Mas esse relacionamento doentio e dependente que temos com nossos telefones está roubando de nós nossos eus mais criativos. O psicólogo alemão Theodor Lipps propôs uma das primeiras definições de tédio em 1903, dizendo: tédio é um sentimento de desprazer decorrente do conflito entre a necessidade de atividade mental intensa e a falta de excitação, ou incapacidade de ser incitado. Em outras palavras, é um estado nada assombroso em que nenhuma das opções disponíveis parece atraente. Em vez de deixar esse sentimento seguir seu curso, superestimulamos nosso cérebro e o impedimos de aproveitar o verdadeiro poder desse tempo de inatividade. Nosso primeiro instinto quando experimentamos o tédio é apenas rolar infinitamente pelos feeds, alternando entre os aplicativos de mídia social, mesmo quando estamos caminhando de um cômodo para o outro ou esperando o caixa empacotar nossas compras. Ficamos condicionados a buscar constantemente novidades e fornecer uma dose de dopamina ao nosso cérebro. Infelizmente, uma vez que essa sensação de não ser novidade desaparece, ela deixa para trás um sentimento mais forte de tédio, do qual tentamos nos livrar com ainda mais estímulos. É um ciclo vicioso que mantém nosso cérebro ocupado. Entretenimento estúpido projetado para capturar nossa atenção pelo maior tempo possível. Estudos mostraram que, quando recebem tarefas que exigem capacidade mental mínima, os participantes muitas vezes contemplam seu futuro e seus planos para ele. Por outro lado, se o seu cérebro estiver constantemente consumido por estímulos, raramente terá tempo para pensar na imagem maior e é menos provável que estabeleça metas para o futuro ou seja mais criativo. Um estudo de 2017 do Instituto de Tecnologia da Geórgia mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas. Os participantes foram solicitados a se concentrar em um ponto estacionário enquanto estavam em uma máquina de ressonância magnética. O objetivo era descobrir quais áreas do cérebro trabalham juntas durante um estado de vigília quando se está ocioso ou em repouso. A equipe comparou os dados com questionários que os participantes preencheram sobre o quanto suas mentes divagaram na vida diária. Acontece que os participantes que relataram mais frequência de devaneios pontuaram mais alto em habilidade intelectual e criativa e tiveram sistemas cerebrais mais eficientes registrados na ressonância magnética. Esses achados são apoiados por muitos artistas ao discutir seu processo criativo. Em seu livro Creative Quest, o produtor musical e baterista do The Roots, Questlove, escreveu sobre sua batalha contra as muitas distrações disponíveis para nós no mundo de hoje. À primeira vista, não faz sentido. O tédio parece ser o sentimento menos criativo, mas na verdade é uma forma de limpar espaço para uma nova ideia surgir,